Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Cyber Café. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar do projeto Cafezinhos. É um projeto de extensão. Eu coordeno esse projeto e ele tem esse espaço que é o Cyber Café, que ou acontece no formato de live ou evento presencial. Então, de vez em quando, a gente consegue organizar alguns eventos presenciais. Em geral, hoje está um pouco difícil conseguir fazer com que um evento presencial tenha a mesma força do evento online. Mas eu acho que o presencial ele é essencial para ter uma troca, para a gente poder se ver, o olho no olho, que eu acho que faz alguma diferença aí bem interessante também. Tá? Hoje a gente vai falar sobre LGPD. Então, para trazer a palestra da Juliana, que eu já vou apresentar para vocês, tive o apoio do Projeto Emílias. Tá? Então, a Maria Cláudia está aqui, né, representando o Emílias, tem vários outros docentes também que participam. É um projeto bem tradicional também do Departamento de Informática, né? Então, o Projeto Emílias e também o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, que também estou hoje coordenando, né? E que tem alguns docentes aqui que também fazem parte do programa e vários alunos que também estão aqui assistindo. Tá? Então, esse é um evento co-organizado entre esses dois projetos e o programa de pós. A Juliana Saraiva, que a gente está recebendo aqui, primeiro é minha amiga, né? Ela tem uma formação muito interessante, até eu estou com um script aqui, acho que eu vou até pular ele, eu vou falar. Porque a Juliana, ela tem formação em Direito, ela tem formação em Computação, tá? Quantas pessoas têm esse tipo de diversidade de formação na nossa comunidade? Pouquíssimas, né? Então, eu acho que ela consegue fazer um mix entre as duas áreas, que é justamente a nossa dificuldade enquanto pessoas da computação, que eu acredito que talvez seja a maioria aqui, talvez não seja todo mundo, né? De fazer essa tradução mesmo das coisas, né? E tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está aí, que está atropelando todo mundo, porque já deveríamos estar todos, né, bem adequados e não estamos. Então, a Juliana ela tem falas muito interessantes, o Instagram dela é excelente, talvez ela mostre na apresentação, não vai mostrar, né? Acho que vai. Aí vocês dão uma olhada lá. Eu tenho aprendido muito com ela e eu acho que a chance de ter ela aqui na UTFPR é super rica. Tá? Vou ler aqui também, né? Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Ó, a Juliana, ela é apaixonada por conectar computação e direito e ela impulsiona a pesquisa e inovação em TI para aprimorar a segurança digital. Com formação avançada em ciência da computação e direito, especialização em LGPD, mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência da computação e segurança da informação, ela é professora na Universidade Federal da Paraíba, UFPB, é advogada pela OAB do Rio Grande do Norte, é consultora em segurança da informação. A Juliana também ministra palestras nacionais e internacionais sobre direito digital, apresentando artigos científicos como no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, no International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no GoRN e no primeiro Fórum Internacional de IA. Tá? Então, com essa super bagagem aí, eu vou passar o bastão para ela. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui em Curitiba, tá? E fica bem à vontade aí para... Eu acho que essa aí alucinou, não é essas coisas aí, não. Brincadeira, só para não perder a piada. Boa noite, pessoas. Deixa eu pegar ali o passadorzinho. O negócio de falar assim, não. Eu gosto de falar com gente, não com máquina. Boa noite a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui, tirando o frio, mas aqui dentro é mais quentinho. Quem vem do Nordeste, para mim, está quase nevando. Deixa eu botar aqui minha apresentação. Como é que eu faço? Tá bom. A ideia aqui, pelo menos pelo que a gente conversou, é mais trazer a problemática sobre a LGPD em que a gente se encontra. E é claro que vai ter um viés muito do que eu venho estudando, porque a minha área de computação é engenharia de software. Então, naturalmente, as coisas que eu vou trazer são muito enviesadas à engenharia de software. Adianto que eu não sou cybersecurity, adianto que eu não sou desenvolvedora de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que a gente está assim, meio no caos, como todas as áreas da computação que precisam se falar obrigatoriamente, e tentando ver como é que a gente dá esses passos mais cautelosos. Para quem já ouviu falar sobre LGPD e trabalha com isso,
Aí eu vou pedir no começo um pouquinho só de paciência para a gente homogeneizar, assim, conceitos básicos sobre Lei Geral de Proteção de Dados para a gente adentrar na computação, certo? Só por curiosidade, alguém trabalha com LGPD? Trabalha com LGPD e computação? É? Está fazendo como é, assim, mais ou menos, seu trabalho? Só para ter ideia. Encarregado de dados, tem um encarregado, que massa. Tá vendo que ele existe? Não é na carteira assinada, não está como encarregado? Ai, que massa, gostei. Ai, vamos tirar uma selfie para o povo saber que isso é uma profissão de verdade, que não está só na lei. Adoro. Coisa boa. Mas então, você tenha paciência, que eu vou ter que explicar o que é dado pessoal sensível, tá bom? Ignora essa parte, você pula. Vai olhar o Instagram nesse meio tempo. Mas então, a ideia é trazer assim, vamos falar sobre LGPD. Está super trend. Só que, em computação, o que é que, mais do que LGPD, está super trend? O que é que vem na cabeça de vocês? IA, ChatGPT, LLM. Aí é óbvio que isso tem tudo a ver com LGPD. E aí, introdução à lógica. Se, somente se. Eu só tenho IA, se eu tiver LGPD. Simples assim. É simples. Não tem como eu pegar uma base de dados que precisa necessariamente de dados pessoais e eu não ter LGPD implantada. O marco regulatório está para ser aprovado e quem não tiver LGPD implantada já está em desconformidade com o próprio marco. Não tem o que fazer. Então está super trend. Se A está na trend, LGPD está na trend também. Mesmo o povo sem querer falar sobre LGPD, mas vão ter que escutar. E aí eu trouxe só para a gente começar a nossa conversa algumas notícias, certo? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa, para quem não conhece, a nossa autoridade fiscalizatória, regulatória, sancionatória, como se fosse aí a ANS, a ANEEL, de outros setores, determinou que a Meta parasse de usar dados pessoais de brasileiros para treinar IA. Mas a NPD é de dados pessoais, não é de IA. Pode? Por que pode? A gente não tem uma Autoridade Nacional de Inteligência Artificial, a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é que manda uma coisa de inteligência artificial? Menos o encarregado, que ele sabe tudo. Você não vai poder falar nada hoje. Pode? Faz sentido isso aí para vocês? Quem acha que faz sentido? Por quê? Não, você também é sabido, não pode não. Só pode usar aluno depois. Brincadeira. Vamos pensar. Como alerta do Google, ele levou à prisão de um médico recente. Isso foi, está um pouquinho embaçado, mas foi setembro, 11 de setembro de 2024. Agora. O Google alertou que lá no Drive ele guardava imagens vindas de sites de pornografia infantil. Essa informação foi para o Ministério Público, que instaurou inquérito, investigou, usou inteligência artificial, invadiu e usou dados pessoais sem autorização e conseguiu prender. Faz sentido eu usar dados pessoais? Isso é uma invasão ou inovação? Com inteligência artificial. O que vocês acham? Podia fazer isso aí? Entraram lá dados pessoais do cara, entraram no Google Drive, pegaram que ele estava com essas informações todas, prenderam o cara. Pedófilo, ruim, do mal, um bocado de coisa. E aí? Então, próximo slide. Criminosos usam inteligência artificial para roubar dinheiro de empresas. Dados pessoais. Adulteração de voz. Dados pessoais sensíveis. Reconhecimento facial prendeu 42 pessoas em Salvador que estava foragido. Dados pessoais, inteligência artificial. Pode isso? Dados pessoais sensíveis. Preso, esteja preso. Tá lá. Eu disse que era trend, eu falei. Inteligência artificial auxilia bandidos em golpe. É o contrário agora. Porque pega ali, ó, com o avanço cada vez mais da tecnologia,
de IA tornou-se possível a criação de imagens, áudios e vídeos cada vez mais realistas. Dados pessoais, sensíveis, inteligência artificial. Estou falando. Inteligência artificial ajuda a desvendar crimes no Distrito Federal e prevenir crimes em São Paulo por meio de imagens, como placas de carros de foragido e reconhecimento facial. De novo. Uma hora acaba, viu? Uma hora eu vou falar alguma coisa que presta, sem ser só notícia. E a Meta teve aí uma multazinha de 1,3 bilhão por compartilhar dados de usuário. Teve hacker, não teve invasão, não teve nada. Só compartilhou o que não era para compartilhar. Ah, mas isso aí não pega, não. Isso foi só para essa menina vir aqui para conhecer Curitiba, não foi? Foi não. Essa é uma decisão do tribunal, por exemplo, para vocês entenderem que já existem decisões judiciais e administrativas acerca de proteção, privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não é do direito, quando a decisão está no tribunal, é uma segunda instância, um juiz já mandou alguma coisa, essa pessoa ou instituição teve que fazer e está recorrendo, dizendo, peraí, não é assim não, deixou dividir em 10 de mil a multa, por exemplo. Então, não é essa história de vai pegar. Já pegou, já é, e perdeu a graça de dizer, eu ainda estou entendendo o que é LGPD, é de 2018. Essa pegadinha já foi, não rola não. Então, eu sou essa pessoa que vem falando aí de proteção de dados pessoais com essa formação multidisciplinar que eu adoro. Tirei uma certificação Exim, trabalho lá com a NPPD e venho brincando aí de direito e computação para pagar minhas contas. Venho falando aí tanto sobre LGPD, especificamente na área de computação, quanto LGPD-IA, quanto o impacto desses dados pessoais no tratamento, no uso massivo, principalmente com o assunto da moda, que é IA e o que mais? Que é que toda pessoa de computação fala agora. Chegou a maravilhosa. Ave, como ela é chique, eu não tenho nem roupa para dar esse negócio aqui. IA e LLM. Se a pessoa falar só IA, você está ainda no século passado. Tem que ser IA com LLM, senão você não sabe o que você está falando. Então, está na moda aí, certo? Aí eu vim, está na moda? Eu sou da moda, vou falando da moda. E aí a gente chegou a todos esses estados aí. A gente fez estudo, experimento, palestra, rodamos. Quem conhecer o povo desse xizinho aí me chama, eu adoro viajar. Bora. Não tem não, o povo não sabe da LGPD lá não. Pode ser remoto, presencial, de todo jeito, eu vou. E aí, onde é que a gente está? A gente está numa sociedade hiperconectada. Tudo se fala, tudo se grava. Geladeira conversa com carro, que conversa com dispositivo. Estima-se bilhões de dispositivos interconectados, trocando dados, simultâneos em tempo real, para daqui a 3 anos. Não são 30, 3 anos. A gente usa dados massivamente. E quanto mais dado pessoal usado em IA, mais eficiente é. Você quer receber, por exemplo, uma sugestão de um colchão que não tem nada a ver com você? Você é casado, estão mandando para você colchão de solteiro. Você gosta de espuma condensada, estão mandando para você de espuma densa. Você vai ter raiva. Você vai procurar. Quando é que você diz assim, adorei essa ferramenta com uso de IA super eficiente? Quando ela usa massivamente os seus dados pessoais. Ela sabe o que você gosta, o que você compra, como você veste, suas preferências musicais. Então, é óbvio que para as IAs computacionalmente funcionarem e a gente como usuários entenderem que isso é uma solução massa, elas precisam de muitos dados pessoais. Mas a gente precisa ter responsabilidade, igual Homem-Aranha. Quanto mais poder, maior responsabilidade. Não tem o que fazer. E essa é a bronca. Se eu uso inteligência artificial para inferir, predizer e tomar decisão, eu preciso de dados pessoais. Então, a primeira coisa que eu queria que todo mundo botasse na cabeça, que é de computação, é que não tem como a gente avançar em IA se a gente não avançar em LGPD. Vocês entendem isso? Não tem como. Porque a base, a estrutura do processamento computacional de inteligência artificial se dá através de dados e
dados pessoais. Se eu tivesse só dados, dado anonimizado, dado fake, dado toy, funciona isso super? Cai drasticamente os acertos probabilísticos, é matemática. Eu só acerto quando eu sei quem você é, simples assim. E eu sou a pessoa que uso muito inteligência artificial, uso até para fazer cartinha assim, diga para essa pessoa que ela é linda, maravilhosa, que eu amo. Aí o bichinho lá faz, olha que no seu aniversário, o ciclo de vida, não sei o que lá. Era isso que eu quis dizer, mas eu estava fazendo café. Está tudo certo. Mas eu não quero que pegue essa cartinha e saia distribuindo para todo mundo. Então, outra coisa que eu queria deixar clara é que a LGPD, assim como qualquer outra legislação que se diz mais atual, pelo menos na intenção, não é para barrar a inovação, atrapalhar negócio, fechar a empresa. É regra de jogo. A gente tem que ter regra de jogo. E esse é o problema. As grandes ganham muito, muito, muito dinheiro e depois a gente vê o que dá. Não depois a gente vê o que dá. Primeiro tem que vir as pessoas. A gente bota a regra do jogo, aí ganha muito dinheiro. Eu gosto de dinheiro também. Mas eu prefiro um dinheiro que não mata ninguém, que não prende alguém injustamente. Aí esse dinheiro aí eu prefiro ficar sem o dinheiro. Então, a ideia da LGPD não é atrapalhar, não é não fazer. Pode usar dado pessoal? Pode e deve. Mas você vai dar o direito do titular escolher se ele quer e até quando ele quer. Se eu quero dar, se eu quero o colchão massa, se eu quero a sugestão massa, se eu quero que o Waze, quando eu ligue, faça assim, um clique, aquele canto de sempre, é massa, isso é massa. Mas na hora que eu não quiser, eu digo não quero. E o problema é esse. Antes dessas legislações, com a legislação não está acontecendo, imagine sem a legislação como é que estava, certo? E aí a conta chegou. Vocês viram o filme de Oppenheimer? Para quem viu o filme de Oppenheimer, ele não quis fazer o que aconteceu. Ele era um cientista que estava testando no meio de um caos, contexto, tempo, espaço, mas não era esse o objetivo. A gente vai esperar outra bomba dessa para poder pensar sobre. E aí eu escuto muita gente de inteligência artificial pura e faz assim, bonita, então tu quer que a gente pare tudo? Os avanços, não use mais o chat GPT. Se tiver que ser, a gente para, estuda, vê a consequência, o mínimo possível, e depois a gente avança. Porque, afinal, o chat GPT e todas as outras tecnologias não é para a parede ficar legal, é para a gente ficar legal. É para a gente trabalhar menos. É para a gente ter mais dinheiro com menos tempo. É para a gente deixar a máquina fazer e a gente viver mais, assim, pegando nas pessoas que a gente gosta. Então, se eu estou fazendo isso, que dá o contrário, é para parar mesmo. Para mim, não tem o menor senso. A gente está fazendo uma coisa que a gente não controla, que não sabe a consequência, e que massivamente é a consequência, a gente não tem como voltar atrás. A grande questão com dados pessoais e inteligência artificial, na minha concepção, humilde concepção, pode ser que daqui a uma semana eu mude, mas é o que eu penso hoje. Vocês já pegaram um punhadinho de areia ou pó e sopraram assim? Consegue pegar de volta? Você morre de catar, mas você não pega de volta. A consequência na vida real das pessoas que têm algum problema por causa de dados pessoais é igual essa poeira. Você pode ter uma indenização, você pode ter um pedido de desculpa, mas o nudes que vazou indevidamente, você garante que não está mais com ninguém? Não, o Facebook tirou, o Meta tirou, o Instagram tirou. Quem é que garante que não tirou a foto da foto? Quem é que garante que não está no seu disco rígido? Quem é que garante que eu não imprimi? Então não volta. Você não tem essa certeza nunca. Nunca. Quem foi preso injustamente por causa de um vazamento de dados pessoais ou um problema com inteligência artificial que reconheceu errado uma pessoa pobre, preta, de noite numa calçada. No outro dia ele foi solto, mas a noite que ele passou lá, volta? Não tem dinheiro no mundo que volte à vida dessa pessoa. E é sobre isso. As leis, elas são rigorosas para que essas coisas não aconteçam. Vão acontecer, mas a ideia era que não acontecesse. Porque os problemas com dados pessoais e inteligência artificial não é no computador. É a conta do banco, é o seu dinheiro real, é a sua vida presa, é o seu casamento que acaba, é o seu filho que é sequestrado. É vida real isso, não é no computador.
E aí, trazendo esse seara para a parte de software. Outra coisa, principalmente quem trabalha com engenharia de software ou desenvolvimento, porque eu estou em computação, eu estou em redes, eu estou em banco de dados. Você precisa abrir um programa de computador, certo? Não, mas é banco. Você precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ah, mas eu trabalho com redes. Protocolos também são softwares. Não tem o que fazer. A gente roda, vai ter que abrir pelo menos o Google Docs para reportar o seu protocolo de pesquisa. Tudo acaba em software, certo? E softwares são afetados por aspectos humanos, sociais e econômicos, naturalmente. Só que tem um detalhe. Quem afeta o que afeta? As leis. Porque a economia, o social e o humano são afetados porque o que é mandatório pelas leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados e o projeto de lei, o PL 2338. Por que é que eu estou falando do projeto de lei, se ele ainda é um projeto de lei? Porque se eu tivesse dinheiro, não tenho ainda, mas vou ter. Se eu tivesse dinheiro, eu apostaria que até o final de dezembro a gente tem um marco regulatório de IA no Brasil. Quem propôs o projeto de lei é o atual presidente do Congresso. O mandato dele termina em dezembro. Vocês acham que ele vai sair sem dizer: eu aprovei o marco regulatório da inteligência artificial deste país? Sério que ele passou 2 anos discutindo em audiência pública, ele vai sair em dezembro e deixar o próximo aprovar? Eu aposto. Se eu tivesse dinheiro, eu apostava que isso vai sair até dezembro, antes dele sair. Vai ser aprovado. Outro detalhe. A gente, para um projeto de lei tornar-se lei, precisa das votações na Câmara e no Senado. Já teve as duas numa e já teve a primeira de uma. Só falta uma. Está na última instância. Já passou pelos todos os comitês possíveis. Se aprovado, presidentinho assina, aquele abraço. Nova lei para a computação estudar e ter que adotar. Então, não tem como eu não falar do PL, porque na minha cabeça a gente já precisa se preocupar com ele. E ele casa assim, ó, direitinho com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela traz princípios como Privacy by Design e Privacy by Default, que impacta diretamente como a gente faz engenharia de software. Desde o projeto de arquitetura, concepção do sistema, concepção do usuário, projetos, arquiteturas, implementações, tipos de teste, teste unitário, teste de integração. Acabou. Não dá para ser só isso, não. Padrões de projeto, Facade e Singleton. Dá para ser mais só isso, não. Ah, eu vou fazer história de usuário, backlog, cenário BDD. Não dá para ser só isso, mais não. Vai ter que ser outra coisa. E agora não é porque a gente é muito inteligente e pensamos na sociedade, não é porque agora é lei. E se eu não fizer? Você responde. A quem? A NPD ou a processos judiciais. Você escolhe. E pode ser simultâneo. A gente está lá nos dois, respondendo. Trouxe aqui um trechinho só para vocês entenderem o que é que diz a LGPD. Artigo 46 diz que agentes de tratamentos devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger dados pessoais. As medidas que trata esse caput, elas deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto de software ou do serviço. Software como serviço. A gente tem a opção de não fazer? Está escrito aí, ó. E se eu não fizer? Está errado. É uma lei federal. Não tem opção. Acabou. Não é uma boa prática. Acabou. Não, mas foi só porque a empresa mandou. Eu não botei aí não, mas deixa eu lembrar. Artigo 1º da LGPD diz que ela incide sobre CPF e CNPJ. Então, agora o arquiteto de software ou o DBA, que está mexendo com o banco de dados, vai entrar no processo judicial junto com o CNPJ da sua empresa. Simples assim. Esse é um dos artigos. Vocês viram isso em qual disciplina de software? Eu também não. A Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018, passou 2 anos em vacância, ela entrou em vigor em 2020. O governo disse assim, muito complicado, muita tecnologia, esse povo de computação meio perturbado, não vai saber fazer, vamos passar 2 anos, esse povo estudando e ajeitando a casa, né? Para não tal. O que é que vocês acham que aconteceram? Quando tinha uma lei toda escrita de cabo a rabo, porque ela mudou bem pouquinho de lá para cá, e todo mundo comprava dados pessoais e não podia ser punido, porque a lei não valia. Eu podia fazer o que eu quisesse.
O que é que vocês acham que ia acontecer de 2018 a 2020? O nome de vocês mudou? Alguém aqui mudou de gênero, por exemplo, e mudou o nome social? Existem esses casos, mas muito pouco, certo? Normalmente aqui nós temos a mesma data de nascimento, que a gente ainda não ressuscitou, e o mesmo nome. Quando o meu nome foi compartilhado de 2018 a 2020, vocês acham que tem alguém com o meu nome aí? Depois a gente vai fazer um teste. Eu aposto dinheiro que todos nós, 100%, a gente está tudo na Dark Web. Então já a gente entra aqui no aplicativo para ver. Então, ela incide sobre pessoa natural e jurídica, o que significa? CPF e CNPJ. Não tem mais negócio da minha empresa, mandou. CPF e CNPJ. Direito público e privado. Não, mas eu não trabalho nessas empresas capitalistas, não. Eu trabalho numa empresa do Estado. Eu trabalho no Estado, eu sou concursado na lista de TI. Direito público. Não tem essa história, não. Tratar dados pessoais para ofertar bens ou serviços em território nacional. Quem faz software? Software é o quê? Produto ou serviço. Existe a possibilidade de quem usa ou faz ou vende software não se adequar ao LGPD? Isso é o artigo 1º. Para tratar dados pessoais em meio físico ou digital. Não, mas eu não uso computador, não. Eu uso aquelas pranchetas com formulário. Acabou-se. Não, mas eu guardo num arquivo, numa pasta assim, escondida lá no buraco. Acabou-se. O primeiro, ao último, vai ser aplicado. Como assim? Como é que eu faço backup de documentos físicos? Tira foto, tira cópia, digitaliza. Aí tem que cumprir a lei LGPD de cabo a rabo. Quem tem dados pessoais e meios físicos. Então, meios físicos e digitais. CPF, CNPJ. Produtos, bens ou serviços para tratar dados pessoais. E o que é tratamento para LGPD? O que é que vocês acham que é tratamento? Porque não vai aparecer lá imprimir na lei. Não vai aparecer compartilhar na rede. Não vai aparecer visualizar formulário, que é o que a gente fala em computação. Não vai aparecer isso lá, não. Vai aparecer somente esse nome, tratamento de dados pessoais. Para a LGPD, tratamento de dados pessoais é tudo o que você faz e que ainda vai fazer no futuro. Hein? Que diabo é isso? Tudo que você vai fazer no futuro, quem fez a lei e as decisões judiciais, os juízes já disseram assim, vocês não estão brincando de IA, aí vocês vão fazer alguma coisa, certo? Inventar IA, usar IA, engenharia de prompt, todos esses nomes que estão aí na moda. Pronto, essas coisas tudinho se chama tratamento de dados. Compartilhar, tratamento de dados. Ver um formulário, tratamento de dados. Imprimir, tratamento de dados. Não, mas eu sou uma empresa de fibra ótica, eu nem vejo, o bicho passa numa luz assim. Como é transporte de dados pessoais? Tratamento de dados. Então, todas as áreas da computação ou não, da ciência da informação que trata dados pessoais, é atingida pela Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não tem opção. Não, mas a gente faz uma coisa futurista. Pronto, essa coisa se chama tratamento de dados pessoais. E a LGPD incide. Não tem o que fazer. Se eu tiver, por exemplo, uma lista para o meu aniversário, para entrar no salão de festas, com nome, telefone e CPF, por exemplo, dou para o porteiro. Essas pessoas vão lá entrar na minha festa. E essa lista vaza. O porteiro sai compartilhando com a prima, com a namorada, sei lá quem. Eu posso aplicar LGPD? Que acha? Não, os professores não podem dizer não. Só os alunos. Vocês nem olham para mim. Não incide. Oi? Não incide. Porque eu preciso necessariamente ter fins de ofertar bens ou serviços. Se eu estou fazendo uma festa, eu estou ofertando bem a quem? Eu não estou vendendo nada, não estou ganhando nada. Sim, aí vazou e fica por isso mesmo, não. A gente vai no direito para outras coisas. Vai para a CLT, que era para ele trabalhar de um jeito, ele não teve ética, demissão por justa causa, danos e reparações morais e materiais pelo Código Civil, tem outros direitos para resolver. Mas LGPD incide, precisa ser bens e serviços. Vazaram e compartilharam indevidamente fotos de Marília Mendonça morta. E teve uma discussão jurídica sobre isso.
E tem dados pessoais, inclusive sensíveis, biométricos e tal. Incide a LGPD? Não incide a LGPD. Porque a LGPD só incide em pessoas vivas. O objetivo da LGPD é para que o sujeito se autodetermine. Eu digo quem eu sou, do jeito que eu sou, na hora que eu quero ser. Alguém morta pode se autodeterminar? E aí faz o quê? Se é dados pessoais, blá, blá, aí vai para o Código Civil, respeito às pessoas mortas, reparação à família, blá, blá, blá. LGPD, não. Tem que ser e que afeta diretamente uma pessoa viva. Exemplos de dados pessoais. Diga aí, sem ser nome e CPF. O que mais? Não, você sabe todas as coisas. Você não pode falar mais, não. Chegou ali depois, aí sentou ali, sabe o negócio da LGBT todinho e vai dizer. Salário é? Vamos lá, definição de dados pessoais. Não sensíveis, dados pessoais. É qualquer informação, junto ou separada, que me identifica uma pessoa viva. Cheguei em Maria. Bem certinho. Salário, R$3.000. Número de sapato, 37. É dado pessoal? Eu estou fazendo um sistema para a loja de sapatos, sei lá, aqui tem Casa Pio, Esposende, sei lá. Tem? Não, você também é sabido, não pode não ficar falando não. Tem que deixar o povo pensar. Número de sapato é? Por si só não. 37, eu chego em quem? Mas 47 eu chego? Depende do contexto. Se eu estou fazendo um sistema num contexto em que eu tenha pessoas limitadas e que eu sei exatamente quem tem o pezão, é super dado pessoal e tem que botar para tratar como se fosse dado pessoal. Salário em si é R$5.000. Quem ganha? Um bocado de gente. Quer dizer, não tanto quanto eu queria, mas um certo bocado. Mas R$50.000 numa universidade, só ganha o reitor. É 50? Sei não, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí, naquele contexto do meu software, o engenheiro de requisitos, ou PO, precisa entender que o dado salário, que tem um viés altíssimo, vai identificar só com o salário a pessoa. Então, outra lição que eu queria que vocês tivessem. Eu tenho a definição de dado pessoal estrita, nome, CPF, endereço, e expansiva. Se eu conjugar computação, chave estrangeira. Se eu conjugar chave estrangeira de tabela e chega a um ID, dado pessoal. Então, no meu sistema, eu preciso proteger, criptografar, controle de acesso e todas as medidas de segurança que eu puder. Quando vocês estiverem pensando em computação, vejam se no contexto eu tenho aquilo como identificar uma pessoa dentro daquele cenário. Aí ele passa a ser dado pessoal, certo? Não é só nome e CPF. Quem que dá o contexto num processo de desenvolvimento de software? É programador? Programador é peãozão, viu? Pedreirão. Quem é que dá o contexto? Não tem não engenharia de software aqui? Tu é a professora, né? E tu? Olha, se liga. É arquiteto de software que dá contexto e dá solução. Quem dá contexto? É PO, analista de requisitos, engenheiro de requisitos. É ele que escuta, que vai lá, que faz etnografia, observação, caça coisa, vê sistema legado, vê manual do usuário e faz. Esse sistema, então, tem tantas funcionalidades no backlog. Então, PO precisa se atentar desde a concepção, quais são os dados pessoais quando ele fizer o projeto de fluxo de dados dentro do sistema, certo? Dentre os direitos dos titulares, tem um que me chama a atenção que está na trend, a IALLM. Isso já é lei, né? Eu não estou falando de PL e de IA, não, estou falando de LGPD. Artigo 20. Diz que o titular do dado pessoal tem direito a revisitar e perguntar e se explicar sobre decisões automatizadas com os seus dados pessoais. Como que eu vou explicar para um juiz e para o titular do dado por que o crédito dele para a compra da primeira casa, Minha Vida, foi negado por causa da IA do Banco do Brasil? Diagrama OML, arquivo CSS, arquivo
PI. Como faz isso hoje? A lei está em vigor. Como vocês fazem isso hoje? Não, pergunta. De verdade. Não é tipo uma pergunta filosófica, não. É uma pergunta. Como é que a gente faria isso hoje? Porque está na lei. Eu preciso. Quando eu tenho alguma coisa determinística, é mais fácil. Nem que eu faça um monte de bonequinho e diga, olha, assim, a gente faz uma probabilidade, usando o algoritmo número tal, determinístico, e chega no reconhecimento de informação, recuperação, bababá. Com IA generativa, como é que eu faço? Aí ele diz assim, gostei não, reverta, e deu crédito a ele. Como é que eu faço isso computacionalmente? Eu não sou de IA, mas pela besteira pouca que eu sei, não faz não. Simplesmente, computacionalmente, é impossível. Não tem como. Está na lei, que está em vigor. E não é o marco legal. É LGPD. E a gente, computacionalmente, precisa resolver isso aí. A gente tem que se preocupar com que dados coletar, qual a finalidade do tratamento, como compartilhar esses dados, como eliminar e descartar os dados. Até que horas eu tenho só para me orientar? Não, é só para eu saber mais ou menos até que horas. Tá, de boa. Tá, só para eu me orientar aqui o que é que eu corro ou o que eu vou devagar. É para a gente conversar, não vocês não ficarem só olhando para a minha cara sem graça no final da noite. Então, a gente precisa se preocupar com tudo isso aí. Como é que a gente faz isso? Todos os profissionais da área de desenvolvimento de software precisam estar envolvidos, precisam saber, precisam explicar. E a inteligência artificial é uma discussão que não é de agora no Brasil. Tiveram vários PLs que se misturaram e foi encabeçado por Pacheco. E está aí esse projetão que eu falei para vocês. Mas tem um histórico no Brasil sobre isso. O projeto de lei está disponível e eu aconselho vocês que trabalham ou têm interesse em dar uma olhada, porque muito provavelmente coisa pouca vai mudar para isso ser o nosso marco regulatório de IA. Então, vocês já vão aí se atentando o que é que as empresas de software precisam fazer. Aí, não, mas eu não uso IA não, é sistema de informação. Eu diria que hoje, não vou dizer nem hoje, não. A gente está outubro, né? Não, novembro, né? Sei lá, a gente está outubro. Eu acho que em dezembro, a empresa de software, startup ou qualquer coisa que não disser não sei o que lá, IA, não vende. Não vende. A gente bota IA e depois arruma o problema. Nem que a gente diga assim, para fazer a mensagem de texto do pop-up de cadastro efetivado com sucesso, eu uso inteligência artificial. Porque o programa que for só programa, você não vai vender mais não, meu velho. Não vai, não. Aí tem que fazer uma API, não sei o que fala com o chat GPT, BD, que bota para trás, que olhe, porque agentes inteligentes fazem os pop-ups das mensagens adaptativas em tempo de execução. Aí você diz que agora o seu sistema de e-commerce, que é um sistema de informação, crude, usa agentes inteligentes, IA com chat GPT. Então, qual é a empresa que precisa se preocupar com inteligência artificial, marco e LGPD? Todas. Senão, não vende. É simples. A gente vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Precisa se adaptar ao LGPD. E o PL, aí é pior do que a LGPD ainda. Porque a gente precisa avaliar risco de IA, rastrear e reverter decisão. E a gente está usando IA assim, as outras IA, que eu não sei nem dizer os nomes bonitos, não. A gente está usando as IA com os nomes mais complicados ainda, que é essa generativa, que não reverte. Mesmo quem não é de IA como eu, tem que entender que não reverte. Ponto. Final. E a lei traz o nome reversível. Como é que eu estou vendendo um produto que a lei diz que eu tenho que fazer uma coisa que eu sei que computacionalmente não faz? Não tenho a menor ideia. Eu disse a vocês que eu ia trazer o problema, eu não disse a vocês que eu ia trazer a solução. Discriminação algorítmica. Aí tem uma bronca danada de mulher, de preto, pobre, homoafetivo, sei lá quantas outras classes que a gente pode classificar e precisa resolver. Não resolve. Explicabilidade. Não resolve. Então, existem desafios de aspectos humanos, quais as mudanças culturais e percepções que a gente precisa ter quando pensa em software, a ciência da computação. A gente já está fazendo aqui. Vocês não estão tendo uma fala de alguém falando sobre Python, JavaScript, CSS, banco de dados, NoSQL e Mongo.
vocês estão tendo uma palestra de alguém que fala umas besteiras de direito, dizendo que se vocês não fizerem, todo mundo pode responder a processo judicial. Então, isso já é disruptivo. Isso já é um primeiro passo para a gente repensar a ciência da computação. Mas a gente precisa todas essas coisas, ética, transparência, mitigação de viés, não discriminação. Alguém aqui teve a experiência de fazer anúncio no Instagram, nem que seja de R$ 10, sim, para ver se a foto da gente entrega? Eu faço isso toda hora. Eu digo, ninguém deu like nas minhas coisas. Aí eu boto uns 15 contas assim, para aparecer uns doidinhos assim, uns alunos lá, não sei o que, essa professora é tititi, aí dá um like, aí eu pá. Então, vocês entendem como é que isso funciona? Por que entregou a A e não entregou a B ou não? Já morri de pedir explicação para o Instagram. Ei, eu botei nas minhas características, eu paguei no Meta Ads. E eu disse que eu quero pessoas que entreguem a pessoas de 25 a 35 anos. Que esse senhorzinho de 69 estava aqui dando like no meu coisa. Que ele não vai me contratar para nada. Ele está só aqui no Instagram. Eu não quero. Por que você entregou para a pessoa de 18 anos que está começando o curso e acha que computação é TikTok? Ele não vai querer prestar atenção. Eu não quero que entregue. Mas quando eu puxo o meu relatório de resultados, está lá. 200 pessoas de 18 anos receberam, engajaram. Cadê a transparência disso? Eu paguei para isso. E roda hoje. A lei está em vigor e não funciona. Aspectos sociais. Como é que as pessoas vão se comunicar, trabalhar, aprender e interagir? Eu posso inovar, mas a gente tem que ser responsável. Não pode ser o que aconteceu com Oppenheimer. A gente já tem lição na história. A história serve para isso mesmo. A gente vê o que deu errado, olhar o que a gente está fazendo agora e ver se o futuro não é tão ruim como a gente já fez. Então, a gente já tem essa bomba. Não precisa a gente repetir com dados pessoais. Me assusta, às vezes, assim, a pessoa tem que dar um de doido, faz, não sai. A ignorância, às vezes, é uma coisa maravilhosa. Não dá insônia, a pessoa não tem nada. Quanto mais burrinha a gente for, mais feliz a gente é. Aí eu fico inventando de estudar e se bate um desespero, porque são bilhões de dados. São milhões de pessoas que podem ser afetadas assim, ó. Pá. Como é que eu reverto? Não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. E está tudo funcionando agora. A gente está aqui sentado e está tudo funcionando agora. Tudinho. Aí é quando eu digo, meu Deus, porque eu fiquei lendo essas coisas, dá um desespero. A gente precisa reduzir os abusos, equidade, inovação, literacia. Vamos pensar assim, isso parece uma coisa bem distante. Alguém tem filho pequeno, menor de 10 anos? Aí, eles estudam, independente de ser escola pública ou privada, provavelmente. Imagina um vazamento de dados pessoais quando seus filhos estavam no banheiro, num site de pornografia. Já foi retirado. E aí aparece na escola, vocês recebem a notificação no Instagram, na página principal, que vazaram todos os dados, que foi para pornografia, que a gente já adotou medidas de segurança eficientes, blá, blá, blá. Quando mais tu vai deixar essa criança nessa escola? Quantas crianças vão se matricular o ano que vem? Já era. Vocês já passaram por algum problema de uso indevido de dados pessoais? É um saco, bicho. É horrível, é agoniante, porque você fica tendo que ligar para todos os seus familiares dizendo, não sou eu, é fake. Não faça o Pix, não faça o Pix. Não é isso. Ou no seu Instagram, que você tem, sei lá, 400 pessoas que lhe seguem, você dizendo que vende a geladeira por R$ 200. Não sou eu. Não. Aí você enche de mensagem no seu WhatsApp. Amiga, eu quero a geladeira, eu quero. Que geladeira? Não sou eu, não sou... Vê que saco, bicho. Isso é uma bobeira. Eu não falei em ninguém morrendo, eu não falei em carro autônomo, eu não falei... Mas é um saco na vida da gente, no cotidiano. Aí pense isso, num negócio que não reverte, bilhões de pessoas simultâneo com um clique de um robô. Pronto, essa é a nossa realidade de inovação irresponsável. A gente precisa pensar sobre isso. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, que também me desespera, é para a gente sair tudo desesperado junto. Para a gente tomar uma tudo ali, pode ser café também. Tudo junto, tipo, e agora eu faço o quê, minha Nossa Senhora? A ideia é essa mesmo.
Vocês entendem que a gente aqui nessa sala é uma bolha da bolha da bolha da bolha? Da bolha da bolha da bolha da bolha da bolha. 80, 90% do nosso país não tem a menor ideia do que eu estou falando. Quem vocês acham que são afetados pelos dados pessoais? É aqui a bolha? A gente consegue ver. Claro que é fake. Claro que eu não vou clicar nesse boleto. Claro que não sei o que lá. Quem é que não está aqui são as pessoas que são realmente afetadas. É o resto da população da gente todinha. É loucura misturado com doideira. A gente está falando de um negócio bem avançado e o pessoal não tem literacia de base. Qual é o plano do governo para as pessoas entenderem e usarem com responsabilidade o WhatsApp sem compartilhar fake news? O que acham que estão acontecendo nas cidades de interior na campanha para vereador? Acho que isso aí está valendo? Só que não, viu? Desafios econômicos, vários. Investimento em conformidade. O que eu mais escuto? Não vou gastar mais não. Risco Brasil. Quando a empresa vier notificada, a gente vê o que faz. Mas cuidado, porque pode ser uma notificação que fechou. Não tem mais opção. Está aqui o encarregado para dizer. Penalidades e sanções, a gente vai falar sobre esses problemas. Criação de novos negócios. Então, tem problema, mas tem solução. Eu estou aqui por causa da LGPD. Eu não estou aqui por causa de engenharia de software. Eu não estou aqui por causa do que eu estudei. Eu não estou aqui por causa do curso de Direito. Eu estou aqui somente por causa da LGPD. A minha diária paga pela universidade para eu estar no CBSoft foi somente por causa da LGPD. Então, tem problema, mas tem oportunidade. Um monte. E eu digo para os meus alunos, vão ficar nessa história de TypeScript, CSS, Python, BGD, está perdendo tempo. Porque está assim de vaga para encarregado, analista de segurança, analista de risco, cybersecurity. Estude só um pedacinho mais, só um pedacinho. Sai aí da bolha. Que aí tem várias oportunidades que o mercado precisa e que você não tem qualificação. Mas são desafios. O PL traz essa série de problemática, precisa de outros tipos de teste, análise de risco. Aí não sabe fazer análise de risco. A gente vê na disciplina de gestão de projeto formas de mitigar, formas de resolver, tipos de risco. Vocês aplicam isso mesmo em desenvolvimento de software? A gente vê lá um modelo espiral, voltado à análise de risco a cada etapa. Tu faz isso mesmo? Faz só que nunca. Só que nunca. Mas eu sei o que eu estou falando. Eu fui analista do Porto Digital, eu trabalhei como desenvolvedora na Universidade da Flórida e fui desenvolvedora na Microsoft. Eu sei o que eu estou falando. Não aplica. A gente não faz análise de risco. A não ser que a gente esteja trabalhando num projeto de uma usina nuclear, sistemas críticos, o avião vai cair e morrer todo mundo. Tirando isso, para fazer assim, o da lanchonete, o app, que a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, WhatsApp, nunca. Mas a lei está mandando. Precisa pensar sobre isso. A gente está atrás de explicar IA. Como é que eu explico o algoritmo? Esquece tudo o que eu falei. Só fui perder tempo de vocês. Não tem LGPD, não tem esses negócios de IA, não tem LLM. E-commerce. O juiz disse que esse sistema está bugado. Ele não é de computação. Vai ler documentos de peritos e vai decidir que quem bate o martelo é ele. Como você explica um algoritmo para ele? Diagrama de caso de uso é? De sequência, cheio de bolinha e de seta. Para ele resolver se o sistema funciona ou não. Existem riscos excessivos que proíbem pensar no algoritmo. Se isso for aprovado, as empresas que hoje estão usando vão ter que parar de usar, parar de desenvolver IA. Parar. Tipo, pá! 1,5, pá! Não pode. Está contra a lei. Altos riscos como biometria. Vocês conhecem algum sistema que usa biometria? Investigação criminal. Eu disse que 42 pessoas foram presas no carnaval, foi? Diagnóstico médico. Está lá no PL. Aí, eita, em dezembro está valendo. O que acontece com essas startups que trabalham com saúde? Elas fazem assim, pá, fechei. Só que um detalhe, o último estudo que eu vi do Sebrae, 89% das empresas do Brasil são de que tipo? Startups e microempresas. Quebrou o país, né? Sei não, eu disse que eu ia trazer problema. Para os engenheiros de software, tem um monte de coisa que a gente precisa repensar.
Como pedir autorização, teste de caixa preta, eu pego uma ruma de dado real. Porque senão não tem, eu não vou ficar criando toy, eu vou pegar dado real. E pode, como pode, porque pode. Banco de dados, modelos de predição, e agora com os prompts de LLM. Isso aqui é uma confusão que eu faço assim. Dá um desespero, aí a cabeça faz... Eu vou te dar outra coisa. Deixa eu ler aqui, eu vou dar minha aula de requisitos funcionais, não funcionais, de domínio, de sistema, é mais fácil. Então, a gente tem que pensar, quem paga o pato? Todo mundo junto. A LGPD, artigo 42, diz que o controlador e o operador de dados respondem solidariamente. Esse juridiquês significa, todos vão para o processo, depois vocês provam quem é culpado. Mas, no mínimo, vocês vão pagar um advogado para dizer que estava certo. Qualquer coisa tem meu WhatsApp, nesse QR Code. Então, todo mundo vai. A lei está dizendo, não, mas eu só fiz porque o meu chefe, o meu PO, o meu Scrum Master mandou. Vai o bolo todinho. Aí depois você diz, eu fiz porque ele mandou, aí sai do processo. Mas pagou um advogado. Mas teve que provar. Mas tem que ter documento auditável, para dizer que tem uma política de privacidade na empresa. E por aí vai. Ou seja, não existe mais essa síndrome do homem invisível. Estou programando e não sou ninguém, eu sou uma máquina. Você agora é seu CPF. Está escrito ali. Quais são as penalidades? São várias. Multa de até 50 milhões por penalidade. Quebrou as empresas tudo, né? Mas a multa não é o pior. Imagina um laboratório de saúde, exame, gestação, exame de sangue. Olha, você usou indevidamente os dados sensíveis pessoais, papapá. Aí passar um mês sem acessar o banco. Só isso. Não tem a multa, não. Porque a multa no Brasil, você recorre, divide em 10 sua prestação, vira uma GRU de R$ 500. A multa, para mim, é a bronca mais safada que tem. Eu quero, por exemplo, a suspensão temporária. Eu, advogada de um negócio desse, eu não vou pedir multa como advogada. Eu vou dizer, suspenda aí uns 15 dias. Aí eu posso ter a suspensão total. Eu posso ter, você não pode mais tratar esses dados. Como assim eu não posso mais tratar o nome? O que é que eu faço com o laboratório? Não, você não pode mais. Está ali. Então, vê, o que é midiático é a LGPD traz uma multa de 50 milhões de reais. Isso também é proporcional à empresa. Ninguém vai dar 50 milhões na startup, vai dar 500 conto. Aí eu continuo usando errado, porque 500 conto eu tiro. Vale mais. Então, por isso, eu, advogada, ia pedir somente uma suspensão temporária do banco de dados para a NPD. Isso são penalidades administrativas. Isso é só da NPD. Ao mesmo tempo, eu posso responder a processos judiciais nas áreas criminais, se o que você fez ou deixou de fazer ensejou um crime tipificado lá no Código Penal. Responsabilidade civil e reparação de dinheiro, dano material e moral, se isso ensejou algum problema lá no Código Civil. Processos trabalhistas, se o vazamento, compartilhamento, teve alguma coisa lá que deu errado na CLT, e tudo isso acontece, sabe como? Ao mesmo tempo. Ou eu vou ter que pagar advogado para responder no fórum tal, no fórum tal, no fórum tal. E eu também estou respondendo a NPD, que é essas penalidades aí. Tudo ao mesmo tempo. É isso que a gente responde. A gente está nos nomes todos. Existem soluções amigas de IA, então não é para não usar IA, não é para não fazer dados pessoais. Eu sou a pessoa que defendo, precisa, pode usar meu dado. Mas na hora que eu não quiser, você tem que dar um jeito de eu dizer que eu não quero mais. É só isso. E na hora que eu disser, eu não quero que compartilhe com ninguém, é só para você me dar o colchão que eu estou esperando. Não vá compartilhar com o McDonald's para descobrir qual é o sanduíche que eu tenho que comer, não. Eu quero só o colchão. Então, a ideia que a LGPD traz é que eu me autodetermine do jeito que eu quiser. E aí eu preciso de governança e monitoramento da IA, preciso pensar na privacidade desde a fase de concepção dos sistemas, quer tenha IA ou não, anonimizar os dados. Então, tira metade, porque se vazar não tem problema. Ou é mais difícil chegar no titular e ofender o titular. Se eu tenho um telefone que tem só o DDD e o último número, vão chegar no meu número? Computacionalmente pode, só é fazer teste. É igual a invasão. Invasão na mão, na marra. Pode chegar. Mas, rapaz, é mais custoso. É melhor roubar de outro jeito. Essa é a ideia.
Transparência precisa, gestão de consentimento. Existem muitas oportunidades, mas a gente precisa pensar diferente. Então, eu tenho aí encarregado de dados, uma profissão, aí alguém faz assim. Existe profissão de encarregado, a depender da empresa que você chega a ganhar 20, 30 mil. Ah, mas isso é não sei aonde, não sei aonde. É verdade. Mas se você tem um bom projeto de adequação LGPD, você trabalha 2, 3 horas por semana numa empresa, mantendo o programa de adequação, eventualmente fazendo novos treinamentos quando sai uma resolução nova da NPD, que também não é todo dia, de vez em quando assim é todo mês, mas não é todo dia. E você pode ter 10 empresas de R$2.000, 2 horas, aí você tem um salário bom. E com trabalho assim, ó, trabalhando de segunda a quinta, sextando na quinta de noite, recebendo o seu dinheirinho, porque ninguém sabe ler um inventário de dados pessoais. Só você. Então, quer continuar no TypeScript? Beleza, tudo certo. Mas está comendo mosca. Você vai trabalhar de segunda a sexta ou sábado, ganhando um salário meia boca. Porque o que não falta é programador. Analista de risco, analista ou cientista de dados. Então, tem várias oportunidades e várias iniciativas. Existem artigos sobre isso, dando soluções práticas na engenharia de software e na IA. Existem vários livros sobre isso. Não é tipo, e agora eu não sou do direito, eu vou ficar lendo essa coisa lá da LGPD. Não, você passa o rabo de olho, só para dizer que leu. Vai ler as coisas de computação. Já tem coisa de computação que diz como é que é para fazer. Várias iniciativas. Engenharia de software não pode andar mais assim. Essa é a galera de IA. Essa é a galera de segurança. Essa é a galera de engenharia de software. Não rola mais. Não existe esse sistema mais. Se existir, ele está com os dias contados. Então, o PO tem que pensar em segurança, arquiteto tem que pensar nos projetos de privacidade, os processos precisam ser adequados em todas as instituições, isso precisa funcionar. E aí, lembra dessa figura que eu disse que software é afetado por aspectos humanos, sociais e econômicos, que as leis afetam esses itens. Mas vocês conhecem o Marco Civil da Internet? Vocês conhecem a lei do software? Está tudo em vigor, tudinho. Vocês conhecem a lei dos crimes cibernéticos? Vocês já viram o PL de moderação de conteúdo e de fake news que está para ser aprovado? Vocês conhecem a nova resolução do TSE sobre o uso de inteligência artificial agora em época de campanha? É tudo software. E quem responde? A gente. Tudinho. E aí, é trend? Acham que é trend, LGPD? Ou foi só para pagar minha viagem? Está super em alta. Igual LLM, igual IA. Não existe. Alguém pode me provar o contrário. Está tudo certo, eu adoro errar quando o acerto é melhor do que o meu erro. Mas até o dia de hoje eu não vejo uma instituição que usa com responsabilidade e consegue se desenvolver com IA sem estar adequado ao LGPD. É simplesmente, juridicamente, impossível. Você não tem como fazer isso. Você não vai usar certo. E aí eu queria deixar uma mensagem. Foi o ChatGPT não, viu? Eu uso, mas esse aí não foi não. Para vocês lembrarem dessa trend, certo? Que existe... Eu não sei se alguém já leu aqui o livro Oceano Azul. Quem não lê, leia. É sobre empreendedorismo, não é filosofia. É bem interessante. E aí... Pensando aí nesse livro que um dia eu li, achando que um dia eu ia ser dona de um unicórnio, que ia ganhar milhões de reais, que não rolou. Mas lembrei disso aqui. Nesse mar de oportunidades, de desenvolvimento, cada onda traz consigo a chance de moldar o futuro, inovar com responsabilidade e criar um impacto positivo no mundo, com foco no que realmente importa, que é a gente, certo? Pessoa. Titular de dados pessoais. Vocês têm quantos aplicativos no celular? Me dê um número. 70. Quantos projetos de software você está envolvido? Tudo. Você é mais titular de dados do que engenheiro de software. Sempre. A gente é sempre mais titular de dados. Aí vocês não querem cuidar de 5 projetos. Mas vocês querem que os 70 apps daí não compartilhem indevidamente seus dados pessoais.
É isso, muito obrigada. Passei do tempo não, né? Eu gosto de conversar. E fico aí, agora é humano, nada de LLM, agora é só conversar, né? Pessoal, perguntas? Pode ser desdizendo também o que eu disse, adoro. Bom, obrigado pela palestra, Juliana, bem legal. Pelo que eu entendi, quem faz pesquisa com dados, e a intenção é só publicar artigos e fazer pesquisa, não é afetado pela LGPD. É isso mesmo? Em algum caso a gente é afetado? De jeito maneiro. Mas se não tem bens e serviços, como se enquadra? Vou lhe dizer. Existe uma resolução da ANPD, 2023, que é como usar dados para dados acadêmicos e de pesquisa. E ela determina o que precisa ser feito. A gente tem uma coisa na LGPD que são as bases legais. É um nome bonito, juridiquês, para qual é a justificativa, qual é o artigo da lei que deixa eu fazer isso. Isso chama bases legais. Das bases legais. E você precisa ter uma base legal. Não pode dizer assim, eu estou fazendo alguma coisa com dado pessoal e nem conseguir casar com a lei. Se não conseguir, é porque não pode. Tem que conseguir com essa justificativa, casando com a finalidade. E aí, para pesquisa, a gente chama um regime jurídico sui generis. É um nome chique para dizer nem é uma coisa, nem é outra coisa, mas a ANPD regulamentou. Então, você pode usar dados pessoais, mas a instituição precisa ter na sua missão, quer seja ela pública ou privada, que faz pesquisa. Então, IBGE, universidades, Embrapa. Não pode ser assim, sou pesquisadora aqui da cozinha, do fundo do quintal, e estou pesquisando com a base de dados. Olha, isso é pesquisa, LGBT. Não. Tem que estar vinculado a uma instituição que faça isso, ou a um programa acadêmico. Então, a resolução traz todas as possibilidades, em que você, inclusive, pode compartilhar dados sem consentimento, porque existe um princípio bem bonito no direito, e não é LGPD, interesse público em detrimento do privado sempre. O seu direito individual acaba quando o coletivo começa. Então, eu estou fazendo uma pesquisa para vacinar pessoas, não sei o que lá. Vai usar dado pessoal, sim. Nome, idade, filiação, de onde veio, qual é o bairro, o GPS lá, no Google Maps. Vai usar porque... não, mas vão saber onde eu moro. Vão saber exatamente onde você mora. Vão lá no Google, zoom. Mas eu tenho interesse público em detrimento do privado. Então, pode sim, objetivamente respondendo, pode sim. As medidas de segurança precisam ser tomadas do mesmo jeito. Sempre que puder anonimizar, faça. Então, peguei a base de dados do SUS, com tudo. Chegou para você, bota asterisco na metade do CPF, tira o nome do meio, deixa só os primeiros, a não ser que realmente você precise. Aí você tem uma justificativa de dizer, sem isso a minha pesquisa não anda. Mas tem que se lembrar, estou com dado pessoal, vai ter que ter o dobrado de medida de segurança. Aí posso compartilhar entre grupos de pesquisa? Pode. Pode compartilhar o SUS com a universidade, com a UPA? Pode. Mas aí eu preciso de todos os termos de parceria, outorgados e etc. Então, não é só o consentimento que faz com que eu possa usar dados pessoais. E aí, para pesquisa também, é por isso que eu digo, não vem para atrapalhar, entendeu? É só da regra do jogo. Pode pesquisar, mas agora não é só mais o comitê de ética. Eu preciso ter uma responsabilidade computacional. Mais nesse sentido. Sabe que nessa linha eu até ia colocar o comitê de ética na história. Será que os comitês de ética estão preparados para assessorar? Não, né? Tá, perfeito. Direto, dei a resposta. Mais perguntas, pessoal? Claro que não. Passa 6 meses sem LGPD, imagina agora, quando a gente passar os projetos. Aí você termina um pós-doc e está ainda no seu mestrado para o projeto ser aprovado. Mas está menos desesperador para a pesquisa. Eu né? disse que eu alucino muitas vezes. Tipo, como eu faço na minha vida? Não sei. Entendeu? Eu falei que é problemático. Tem mais? Pelo que eu entendi também, todos os meus dados que foram obtidos sem minha autorização e foram vendidos sem minha autorização antes da LGPD entrar em vigor, estão no mundo e já era. Princípio do direito. A lei não retroage, a não ser que seja em benefício do réu. Você é réu? Não. Você é titular do dado.
Então, não vai retroagir, porque a gente não tem uma bola de cristal para saber a lei que vai vingar em 2035, que eu não posso fazer agora. Por isso, o caos da vacância. A ideia da vacância não foi tumultuar, foi dizer assim, instituições e pessoas, para vocês não serem punidas de uma coisa que eu sei que é complexa, vão se ajeitando devagarzinho, mas no Brasil acontece isso, só que nunca. Aqui é o contrário, a vacância, em vez de ser para o bem, foi para, tipo, agora é que eu compro. Agora é que é, tipo, 5 mil conto, 200 milhões de dados, porque deixa aqui. Só que tem um problema para os sistemas legados. Comprei lá, tem nada errado comprar. Tenho milhões de dados lá na minha base, tudo certo. Está aqui o contrato, o e-mail, o acesso, tudo auditável. Dizendo que foi 2017, 2015, sei que lá. Mas eu não posso usar. Eu tenho reinado sem o trono. Se eu usar, a lei está em vigor. E agora eu não posso mais usar para treinar esses dados pessoais. Eu não tenho como reverter essa informação. Nem inferência, porque tudo que a gente faz com dado pessoal, como é o nome? Eu posso dar um exemplo? Tratamento. Tem mais perguntas? Eu não quero ocupar muito tempo. Mas, recentemente, eu precisei reativar uma conta minha numa companhia aérea que eu não usava, sei lá, uns 10 anos. E aí eles falaram, para reativar, você tem que usar essa app aqui de biometria, sei lá. Eles tinham uma opção de biometria. Como que há 10 anos atrás eles obtiveram minha biometria? Nem existia isso. Então, certamente é um serviço de terceiro que eles contrataram. E, assim, eles não pediram documento nenhum. Era só a minha biometria. Ele só pediu para eu olhar a minha face. Então, claramente é um uso ilegal desses dados, né? Mas como, o que eu faço numa situação ou dessa? não. São cenários assim que a gente é tudo mascarado, transparência zero. Existe uma possibilidade, porque não existe só a LGPD. E a LGPD tem que ser amiguinha de todas as outras leis, senão ela não casa no sistema brasileiro. Todas as leis têm que ser tudo amiguinha, não pode uma dizer a outra. Quando diz, aí tem que achar uma forma de dizer. Então, a LGPD, quando veio, vão ter outras leis, como eu preciso guardar por direito do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, por 5 ou 10 anos, a depender de comprovação de prestação do serviço ou da entrega do produto. A empresa vai ter que ter essas informações. Então, a LGPD diz que o titular do dado pode chegar na Magazine Luiza e dizer, não quero, nunca mais vou comprar aqui, tire todo o meu nome, meu CPF, meu tudo. Ela vai dizer, eu vou tirar aquilo que eu posso. O seu nome e seu CPF eu não posso. O valor da compra eu não posso, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, se você entrar com ação contra mim, eu me lasco, eu não tenho a prova. Então, aí sai a LGPD, entra a proporcionalidade do direito e ele mantém o dado. Acaba o direito do titular quando o interesse é público ou social. Então, pode ser que a biometria tenha sido vinda não dessa compra indevida, mas de um compartilhamento legal entre sistemas financeiros, entre sistemas de saúde. E aí a companhia aérea diz assim, o tratado internacional que o Brasil é signatário, que você um dia viajou para a Alemanha, que fez a sua biometria em 2023, eu peguei ela e estou facilitando a prestação do serviço, baseado no sei que lá, e tenho todas essas medidas de segurança. Então, por isso depende. Aí, como que a gente faz para tumultuar a vida das empresas que capitalismo selvagem? Aí você vai para o direito do titular. Eu quero a explicabilidade de onde você coletou meus dados. Só isso. Eu não estou mandando você tirar, não. Eu quero que você me diga de onde é. Aí você tem a prova judicial para ganhar danos morais, materiais. Ou, no mínimo, fazer a empresa dizer, eu vou ter que me adequar aqui. Entendeu? Imagina aí todo mundo da TAP pedindo isso ao mesmo tempo e pela LGPD você tem até 72 horas para entregar para o usuário. Não é legal? Por isso eu digo que eu vou ser rica de alguma forma. Ou advogando para a empresa, ou advogando para o titular, ou falando essas besteiras, entendeu? Uma hora vai rolar. Muito bem. Mais perguntas, pessoal? Pode ser comentário de dizer, eita, o encarregado chega, pegou um papel. Tchau, pessoal. Obrigada. Adorei. Curitiba é top. Nada, professor. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Acho que é uma dúvida até mais prática, né? Relacionada principalmente à questão de segurança pública, né? A gente sabe que tem até um projeto de lei de LGPD penal, né? Mas qual é o limite entre você utilizar os dados pessoais de uma empresa que segue a LGPD e a autoridade policial solicitar o acesso
direto dos dados para suas investigações ou supostas investigações, né? Porque daí a gente acaba ficando numa situação meio desconfortável se aqueles dados eles podem recair naquela exceção à aplicação LGPD sobre a segurança Investigação pública, criminal e segurança. pois é, ou não. Vocês sabem quem é o Wesley Safadão? Sabe? No Nordeste é bem conhecido. Aí ele tem uma música que eu adoro dizer, quando o povo pergunta polêmicas de LGPD. Depende de quem está me perguntando. Mesma música de Safadão. Depende do caso concreto. Não é pacífico na jurisprudência. Existem decisões, inclusive a nível de STJ, brigando entre os tribunais, dizendo que isso transpassa a Constituição do limite da privacidade. Por exemplo, mesmo sendo policial, um crime provado, você pode prender alguém qualquer hora na sua casa? Vocês sabiam que tem hora de prender? Mesmo que seja arrombar a porta, assim, a não ser que seja o crime em flagrante delito, aí não tem dia nem tem hora. Exceto isso, foi assim, o bichinho roubou, está provado, mas ele está só dormindo. A gente espera ele acordar de 6 horas da manhã para poder prender. E se a polícia teve muito trabalho e chegar lá depois de 10 da noite, também não pode carregar ele, não. Ele dorme em casa e depois ele vai. Então, tem essa discussão de até que ponto eu estico esses princípios de proteção de dados pessoais e conflita com a dignidade da pessoa humana, etc. Para quem não é do direito ou quem não está tão antenado quanto ele com relação ao LGPD, proteção de dados pessoais, em 2022, passou a ser direito fundamental na nossa Constituição. Não é nem na LGPD, na nossa Constituição. Então, do mesmo jeito que a gente pensa que é absurdo alguém ser preso indevidamente, lá direito de liberdade, de ir e vir, proteção de dados está irmão. É o mesmo peso para o direito. Então, para o direito, é tão absurdo quanto alguém ser preso indevidamente e alguém usar os dados pessoais indevidamente. Hoje está na nossa Constituição, desde 2022. O que significa dizer que essas decisões vão ser principiológicas do caso concreto. Qual foi o crime? Não, foi roubando uma galinha no supermercado. Não, bicho. Aí tu vai pegar e usar a LGPD para dizer, invadir, pegar a biometria. Não, mas ele estava estuprando 3 mulheres por noite e ninguém conseguia pegar esse bicho. Provavelmente, pela proporcionalidade, vai ser usado sim os dados dele do jeito que quiser, porque tem aí um interesse maior. Então, não é pacífico na jurisprudência. Tem uma outra apresentação que eu faço para o pessoal de direito. Eu trago um monte de caso concreto. STF dizendo uma coisa, STJ dizendo outra. Não existe uma súmula de dizer assim, 1, 2 meses já. Toda vez que acontecer isso, será aquilo. Aí vai ser ônus argumentativo da advocacia e o caso concreto. Porque existe a previsão legal lá na LGPD de dizer pode ser usado para investigação criminal. Pode ser usado para segurança pública. Mas precisa respeitar princípios constitucionais, porque a LGPD é top, mas a Constituição é a mãe de todas elas, e a gente não desobedece mãe. Aí toma essa brincadeira do jurídico. Então, não tem, objetivamente, não tem um pacífico. E aí, por exemplo, existem já decisões assim, principalmente em bairro pobre, quando a pessoa é preta e está com um cigarro de maconha. Me dê seu celular, bote seu dedo aí. Não pode mais. Isso já está decidido. O policial, em ronda, não pode botar a própria pessoa para a prova contra ela mesmo e me dê seu celular. Não pode. Hoje tem que ter autorização judicial. Isso aí, certeza absoluta. Delegacia, não pode. Delegado pode descer o cacete. Não é para dar o celular. Se der, eu posso ter tudo no celular dizendo que fez tudo errado. A prova é inválida para o processo. Invalidação de prova. Aí fica nessa brincadeira. Mas isso é bem juridiquês. Foi ele quem perguntou. Eu vim falar de computação. Foi ele que mandou falar de direito. Por exemplo, eu sou funcionário público e todos os meus dados de relação de salário estão no portal de transparência público para todo mundo. É possível, alguém pode pegar, qual que é a característica da pessoa poder usar esses meus dados, porque eles estão públicos lá, né? Mas eles estão só para visualização ou pode também ser tratados de alguma forma? Tu conseguiu ou tem ideia de recentemente tu fazer a busca no portal da transparência? Não. Sim? Eu faço praticamente
Quase todo dia. Diariamente. A última vez que eu fui ver, para saber assim, o que é que o povo está me mostrando, acho que faz umas 2 semanas. Eu tinha dado um print e era justamente para outra fala que eu ia falar sobre proteção de dados na administração pública. Hoje, no portal da transparência, aparece o meu CPF cheio de asterisco, o meu nome, o primeiro, e algumas partes do nome, para realmente saber. Aí, realmente, tem a instituição que eu sou, o meu salário bruto, tem essas informações todas. Não tem meu telefone, não tem meu endereço, não tem meu e-mail. E aí, fala assim, mas tem meu nome completo. Mas é aquela proporcionalidade. A gente é pago por vocês. Então, vocês têm que saber quanto é que eu ganho, quem eu sou e o que é que eu estou fazendo na universidade. Aí, de novo, o meu direito individual do meu nome se acaba quando o interesse público precisa dessa informação para conversar com a Lei de Acesso à Informação. Então, a LGPD conversa com a LAI, a LGPD conversa com o Marco Civil da Internet, a LGPD conversa com o Código de Defesa do Consumidor. E aí, só um adendo para quem vai trabalhar, quem eventualmente aqui é do direito ou tem interesse e vai trabalhar com a LGPD, não se restringe a estudar a LGPD, que aí você continua sem saber sobre. Por causa justamente disso. Eu vi na lei que não pode, mas você viu na LAI também? Mas você viu na Constituição também? Mas você viu no CDC também? Não se restringe. Se a gente lê a LGPD do começo até o fim, ainda não significa que a gente sabe aplicar a LGPD, porque ela precisa conversar. Então, hoje, existe uma seção específica na LGPD de dados pessoais para a administração pública. Eu também sou servidora, mesmo caso. Sim, vai continuar aparecendo com o limite máximo possível. Assim, tipo assim, qual o mínimo do mínimo que eu tenho que informar para a prestação de conta da administração pública, mas que eu, de alguma forma, proteja esse titular, mas ofereça essa prestação, aí a gente vai continuar sendo exposto mais nesse sentido. Então, realmente, pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil alguém me fazer um mal com o meu nome, metade do meu CPF, o salário que eu recebo, sem saber onde eu moro, sabendo onde eu trabalho, e não aparece o FPB Campus 4. Eu, por exemplo, dou muito mais dados no meu Instagram do que o portal da transparência. Eu dou minha cara, eu dou minha voz, meu Instagram é aberto, eu dou onde eu estou. Acabei de tirar uma foto, dizer que eu estou aqui, o bandido que me odiar entra aqui agora. Então, é essa ponderação, assim. Aí a gente realmente vai ter que deixar público um pedaço. Mais uma pergunta, pessoal? Estou gravando. Ah, porque capta melhor pelos microfones, né? Eita, se eu tivesse certeza. Deleta aí, meu filho. Obrigado. Vamos falar de letra miúda. Toda vez que você aceita um serviço, você está sempre aceitando termos e condições que eu nunca sei o que significa, porque eu não vou ler aquilo lá. O que a gente aceita, na verdade, o que a gente... como é que falo? Tá sem... fora da lei, né? No sentido de que a gente está abdicando dos direitos. Em que tem isso mesmo? Tem isso mesmo e está errado mesmo. De forma bem prática, está errado mesmo. E a gente de computação é que precisa ver alternativas de comunicar os termos de aplicações de uso. A gente não pode mais justificar de dizer: ah, você deu, apertou aceito, aceito, próximo, instalar. Várias decisões judiciais já dizem que não faz o menor sentido, porque faz uma comparação com o Código de Defesa do Consumidor, em que a gente, usuário, sem ser de computação qualquer, somos hipossuficientes e vulneráveis com relação à tecnologia. O usuário que botou avançar, ele nem entende os termos. Tem um monte de termo técnico, tem um monte de empresa que a gente, mesmo que tenha vontade de sair passando e lendo, aquilo não está em conformidade com a LGPD, que diz que o consentimento tem que ser escrito, claro, consistente e revogável. Beleza, eu quero revogar o que eu consenti. Como é que eu faço? Eu não vou usar o aplicativo? Aí eu vou para o Código de Defesa do Consumidor, eu não posso fazer venda casada. Aí eu vou para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que as crianças, para jogar, não podem ter seus dados como moeda de troca. Está tudo errado. Hoje, nessa loja virtual, está tudo errado. Eu também estou na comunidade do IHC, e uma das discussões de várias trilhas é sobre formas alternativas de comunicação dos termos de uso e aviso de privacidade. Os cookies já melhoraram consideravelmente, porque era só um pop-up pequeno que a gente botava ok para poder usar o site.
hoje já aparece qual o cookie que você quer. Ou então, se você não quer que colete o cookie, você continua usando o site, sem problema nenhum. Então, já deu uma melhorada um monte. Mas termo de uso é para ter infográfico. Uma pessoa que tem deficiência, que está lendo a tela com NVDA, um leitor de tela, vai ler aquilo tudinho para botar avançar, para instalar? Não, não vai. E a gente de computação vai dizer, mas tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Você tem que informar rapidinho, desenho, imagem, figura, um vídeo de 10 segundos e mais detalhes, clique aqui. Aí, se você quiser, você tem o documento. Então, é um problema real, os aplicativos não estão em adequação e está tudo em não conformidade. Eu gosto de dizer que a gente está nessa iminência assim, de tsunami LGPD. Como é que o Código de Defesa... Eu sou da época do Código de Defesa do Consumidor, da virada. E aí eu escutei, pega isso não, isso é em país rico. Não, isso é só em país que a gente chega na CIA e troca a blusa. Sei que lá. Como é que pegou? Foi o PROCON fiscalizando? Não foi. Foi a consciência do consumidor que disse, aí tem um negócio que fica passando na televisão toda hora, no jornal, na propaganda da novela, dizendo, o Código de Defesa do Consumidor, o novo Código de Defesa do Consumidor, o amigo, ou não sei o que lá, que hoje qualquer analfabeto chega na CIA e diz assim, veio com o botão quebrado, eu quero a minha blusa de volta. A CIA vai dar? Vai dar. Porque ela sabe que, senão, ele vai ali sem advogado no juizado especial e ganha reparação de R$2.000. É melhor dar a camisa de 70 e botar o botão e vender de novo. Então, a LGPD está nessa virada da consciência social sobre os seus direitos. Quando a gente começar a dizer assim, não dou a minha cara para a biometria, quero ver a política de privacidade. Não aceito esse software. Se aceita, eu quero a cópia de não sei o que lá. Vou botar você na justiça, não sei o que lá. Aí a gente tem esse boom de fazer assim. E agora o bicho pegou. Mas está errado, não funciona e os aplicativos estão tudo bichados. É verdade. Eu disse que eu trago problemas e angústias. Agora, todos são meus amigos e a gente tem o que conversar. Eu estou até com medo de abrir o formulário aqui para o pessoal ganhar certificado, né? Mas eu vou fazer isso e qualquer coisa a gente já ajusta depois. E a gente está aqui, eu vou ficar um pedacinho por aqui. Tem uns Assim, cafezinhos. se o pessoal quiser até fazer mais pergunta, eu posso deixar aberto. Quem precisar de certificado, tá, pessoal? e Sei que o aula pessoal, também. né, de graduação e tudo mais precisa comprovar. Escaneiem. E se quiser um certificado, simplesmente para ter esse certificado também, né? Mesmo que não vá usar ele especificamente. Você quer fazer pergunta? A gente agora é conversa, não chamaram café, não sei o quê, o negócio, né? A gente tá conversa. Vou me escanchar aqui, a gente fica conversando. Muito boa a conversa. Obrigada. É uma pergunta em causa própria, né? Terceira idade, farmácia. Essa polêmica aí de que a farmácia não pode exigir tua identificação para dar o desconto. Faz sentido? Faz super. Faz super, não podem. Por quê? Um estudo da NPD, está lá no site da NPD. Pode botar no Google, estudo NPD, CPF Farmácia. Um estudo feito em 2021, que já está desatualizado. Demonstrou que as farmácias usam indevidamente os nossos CPFs. Pode usar o CPF? Pode. Pode associar o desconto? Pode. Não tem problema nenhum, é moeda de troca. Está tudo certo. Mas a partir do momento que eu não quero mais o meu CPF na farmácia, ela tem que dar um jeito de tirar. Eu não quero desconto, eu sou rica, não quero meus coisas lá, não quero. E este é o problema. Primeiro, eles não tiram o consentimento. Não, mas eu não quero desconto. Mas já foi, não vai tirar. As bases de dados foram vendidas para várias empresas, porque todo mundo quer um desconto, remédio, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, que eu sei como é. Compra aquelas, vai de cestinha, não é mais uma cartela, é cestinha. E a gente vai, desconto de 100, de 20, e a gente vai dando, vai dando, vai dando. Acontece também com o supermercado, eu não sei aqui, mas lá, por exemplo, tem uma rede Nordestão, lá em Natal, em que a gente tem a nota potiguar, nota fiscal, e o Nordestão. Aí eu fico, tipo assim, uma hora eu dou, uma hora eu não dou, porque eles estão rastreando o meu comportamento. Porque não vai só o meu CPF R$100, vai o meu CPF um cuscuz, um arroz, uma Coca-Cola, um não sei o que lá. Então, vai o meu comportamento todo para quem? Eu tenho uma história super engraçada. Dá tempo? Vão dizer, né? Porque para mim é tipo o café aqui, entendeu? Eu faço terapia, claro, óbvio, né? Senão eu não tenho condição nem de estar aqui para falar depois dessas doideiras, tudo que fica na minha cabeça.
E aí, um belo dia, no prédio chique, a pessoa disse, ó, agora é eleitor de face, faça aqui o cadastro. Aí, outra coisa, quando a gente vai buscar nossos direitos, é só um conselho, comigo funciona. Não adianta a gente ser prepotente. Quanto mais uma de doida eu dou, mais as pessoas escutam o que eu estou falando. Então, não é, eu sou advogada e não vai rolar. Aí eu disse, mulher, eu dou, faço meu cadastro, mas tu me dá a política de privacidade? A recepcionista. Aí ela olhou assim, aí eu disse, não, mulher, tá tudo certo, mas eu preciso saber com quem você compartilha e quanto tempo fica o meu rosto. A mulher, não sei disso não, é só para passar na roleta. Aí eu disse, mulher, mentira o que eu disse a ela, mas eu tenho que dizer. Mulher, abriram uma conta no Nubank, com esse negócio de rosto, botaram inteligência artificial falando. Eu me lasquei. Quando eu vi que eu fui comprar uma casa, estava o meu nome sujo no Serasa, eu morro de medo. Aconteceu comigo, eu não vou dar minha cara aqui, não. Chama a gerente. Ela, mulher, foi, pois eu vou chamar. Chama a gerente. O que está acontecendo? Eu disse, não, é porque eu morro de medo desses negócios de dados. Eu sou traumatizada, eu preciso ver a política de privacidade e proteção de dados. A mulher, não sei não. Eu disse, pô, então me diga com quem eu compartilho. Com quem vocês compartilham. Quando eu sair daqui do prédio, deleta? Não. Beleza. E agora? Aí não tem não. Pô, então eu não vou subir não. Faça o cadastro da sua cara e eu passo na roleta. Como assim? E assim foi feito. Eu disse, não me leve a mal, mas eu não vou dar minha cara, nem a pau. Então, toda vez que eu ia para terapia, segurança, tipo, lá vem aquele animal. Aí ele ia, botava a cara no negócio, segurava a roleta assim. E até o dia de hoje eu não tenho registro na minha terapia, no meu prédio, até que eles me mostrem a política de privacidade. Então, adianta eu me estressar e dizer, advogada, cadê? Vocês não contratam empresa. Não, mas também não usa. Então, em farmácia, não quero desconto. Pois me dê a política de privacidade. Não está no site, não, mas eu quero agora, porque a lei diz que tem que ser claro e rápido. Está no artigo 5º da LGPD. Não sei o que, pô, então tire. Não, pô, chama o gerente. Então, tem hora que a gente está com disposição de fazer. Aí eu sempre dou umas botadinhas assim. Mas tem hora que não tá. E tem hora que eu preciso do desconto quando eu vou dar cestinha. Aí eu boto. Porque é tipo assim, quem não quer morrer não sai de casa. Não tem o que fazer. Então, usando meus dados, tem um site que chama Have I Been Pwned. Você pode botar no Google aí, Have, de inglês, Been, Pwned, aí PWDE. E vocês podem checar, não é vírus. Bota o seu e-mail e vocês vão ver que a gente está tudo na Dark Web. E tem dizendo lá qual foi a empresa, quando foi o vazamento, como que tira o meu nome da Dark Web. Não tira. Está lá. E os vazamentos, se vocês forem procurar, é interessante, eu sempre boto o pessoal para ver Have I Been Pwned. PWDE. Quando você bota, foi tipo a Adobe que vazou, foi o Canva que vazou, foi o Dropbox que vazou, diz o que vazou, quando vazou, o e-mail que vazou, o nome que vazou, a senha que vazou, está tudo lá. Então, é tipo assim, a gente está no meio do caos. As leis estão aí, não conseguem. É esse mesmo. Bota aí o meu para você ver. O meu pessoal, julianajg@gmail. Eu tenho tipo uns 12. Meu nome tá viajando, não sei quantos milhões de bits. .com. Não, JAG. O A. Oh, não, você foi pounded. Vai. Ó. Adobe vazou meus dados em 2013. E-mail. Minha dica de password. Vê. Minha dica de password está lá. Então, o povo já sabe o nome do meu cachorro. Password, e-mail, o Dropbox em 2022. Dropbox de novo, 2012. O Trello. A vaquinha.com vazou meus dados também, ó. Tá lá. Como é que eu tiro? Não tira. Não tira. Como é que eu tiro o meu CPF da farmácia? Não tira. Então, por isso, aquelas que um dia eu dei, aí eu continuo dando, porque tipo, já tá. Aí eu vou perder bem R$100 de desconto. Já tá. Agora os novos, tipo o supermercado. Não dou. Não vai. Quer desconto na nota potiguar? Não sou rica, não preciso de desconto. Não sei o que vocês vão fazer com meus dados. Entendeu?
Então, a gente está no meio do caos, assim, não tenho resposta, tenho problemas. Ô, Juliana, você começou respondendo uma pergunta do Celso, né, sobre pesquisa, né? Você até falou que instituições que fazem, pessoas que fazem pesquisas ligadas a instituições, né, que realmente tem lá na missão delas isso bem descrito, elas estão, de certa forma, amparadas, né, então pode fazer. Mas tem alguma situação em pesquisa, agora trazendo um pouco para o contexto de, pensando que tem várias pessoas aqui que fazem pesquisas, nós temos docentes, temos alunos, né? Será que, por exemplo, assim, é super comum a gente receber lá um formuláriozinho para fazer uma pesquisa para o meu doutorado, não sei o quê, estou desesperado, responde aí para mim, né? Aí a gente até olha lá, o comitê de ética tem algum negocinho? O número do processo do comitê de ética. Isso, se tiver, talvez a gente confie um pouco mais, né? Às vezes nem tem, né? Mas tem alguma situação que você já viu, assim, nessa tua trajetória de alguém que perdeu a oportunidade de continuar uma pesquisa por não lidar bem com dados? Ou você consegue imaginar uma situação que poderia acontecer de alguém perder a pesquisa dela, não poder publicar, por exemplo, porque não cuidou bem desses dados? Porque tudo depende, né? Assim, depende do tipo de dado que você está guardando, disponibilizando. Ou tipo, publiquei um artigo e eu utilizei dados de pessoas, né? Dados sensíveis. E aí, sei lá, se eu sofro um processo, o que acontece, alguém pede para eu tirar, mas eu já publiquei o artigo, ele já está publicado e é irreversível. E agora, né? Pronto, sobre consentimento em pesquisa, depende de onde vem o dado. Então, se foi consentimento, tem que existir uma proporcionalidade de que é impossível reverter. E o titular do dado precisa ter essa consciência ao dar consentimento. Então, quando você faz o termo de confidencialidade, consentimento e responsabilidade, que é exigido lá pelo Comitê de Ética, que a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V o ChatGPT, a gente vai ter que adicionar aí um parágrafo. A depender do tipo da pesquisa que você tenha, você vai dizer que existe a possibilidade, num contexto futuro, de algum dado pessoal seu não ser retirado da pesquisa, porque descaracteriza e é não proporcional ao que você está dando. Então, você está deixando claro qual é o problema? Nenhum. Mas você deu a ele o poder dele decidir sobre. Outra coisa que não pode. Peguei na farmacinha lá o CPF. Mas é pesquisa, então eu falo com a Pague Menos, pego os dados tudinho dele e digo, é fazendo pesquisa. Não, porque tem que ser a finalidade da coleta inicial ser pesquisa. A finalidade foi dar o desconto, não foi fazer pesquisa. Então, não pode ter esse compartilhamento. Ou o contrário, a finalidade da coleta de dados no INSS foi ver salários, aposentadorias médias, projeção do governo para a reforma da Previdência. Foi esse o objetivo da coleta. Eu estou fazendo uma pesquisa de saúde do idoso e quero os dados do INSS. Ou você pede o consentimento, ou você não vai ter esse compartilhamento. Mesmo a universidade sendo pesquisa e o INSS tendo missão institucional de pesquisa. Porque tem que casar a finalidade do porquê que eu peguei aquele dado e, quando não puder, tem que ser consentimento. A gente procura tudo que puder. Política pública, saúde, segurança, sei que lá, pesquisa. Aí não casou. Não é. A finalidade não foi essa da coleta. Aí eu vou ter que pedir a ele. Pegaram aqui seu dado. Eu posso usar também, e dessa forma. E outra coisa, se a gente anonimizar os dados pessoais, a LGPD não incide. Dado pessoal não identificável, anonimizado, a LGPD não incide. Então, por que a gente não coloca isso de praxe? Eu preciso do nome completo da pessoa. Eu consigo vislumbrar muito pouco uma pesquisa, ou agora nenhuma, de que eu preciso do nome completo da pessoa, o endereço completo da pessoa, o número, uma coisa assim, endemia no bairro. Eu preciso do bairro. Eu preciso saber assim, de 100 pessoas, 40% da zona tal, mas eu preciso saber que é do número 35 que ficou doente. Então, tira o número. Se eu tiro o número, isso é uma pseudonimização. Acabou-se. A LGPD não incide. Aí, para que tu vai ficar com o número da casa? Aí não tem problema de publicar, não tem problema de nada, entendeu? Então, às vezes, quando eu falo em anonimizar, em fazer pesquisa, não é tipo reinventar a ciência da computação. É só uma forma da gente se comportar diferente. É da gente pensar, antes de ser o pesquisador, como titular. O que é que eu queria que não fosse público?
meu telefone. Ah, mas eu preciso do DDD, para saber se é Paraíba, Rio Grande do Norte. Pois deixe só o DDD, para que eu tenha o número todinho do telefone da pessoa. Aí você pega a sua planilha, que veio com tudo, mete o asterisco e deixa só os DDD. Você não tem não seus dados? Tem. Você não tem sua tese? Tem. Então, entendeu que é uma besteira que a gente se atrapalha e fica com isso. Não, deixa lá no Drive, ninguém vai usar, não. Rapaz, mas no Drive. Aí entra outra questão, transferência internacional de dados. Porque o Google é internacional. Resolução de 3 semanas. Eu não terminei de ler ainda. Deixa lá no Drive. Então, pessoal, acho que é isso, né? Eu vou... Maria Cláudia, você quer falar do evento do Emílias que tem semana que vem? Convidar o pessoal? Bem, pessoal, tudo bem? Na próxima semana, não é na próxima ainda, né? Na outra, no dia 14, segunda-feira, nós teremos o Ada Lovelace Day aqui na UTFPR, será aqui nesse mesmo mini auditório, e teremos algumas mulheres que farão palestras para falar um pouco a respeito de carreira, de empregabilidade, do que essas mulheres têm feito, né, na área de computação, na indústria. E gostaria de chamar vocês também, convidá-los para estarem aqui conosco na segunda-feira. Começa o evento às 16 horas e vai até às 19h30. Né? Então, estão aí convidadíssimos. Obrigada. Então, queria agradecer a Juliana pela presença aqui. Super legal. Deu certo porque a Juliana está participando do CB Soft, que está acontecendo em Curitiba, na PUC, né? E sabendo da história dela, de tudo que ela faz, eu acho que foi muito legal ela poder participar aqui com a gente, né? Então, a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante aí. E ela, né, o contato dela estava ali nos slides, né? Qualquer coisa, só manda uma mensagem para a gente que a gente passa, né? Sou gente boa, né? É bem legal acompanhar ela, tá? Porque ela traz esses questionamentos que ela trouxe hoje aqui lá no Instagram também. Então, assim, você está constantemente se perguntando, estou fazendo a coisa certa ou não, né? Obrigado, viu? Valeu Eu que mesmo. agradeço. Aí a gente pode tomar cafezinho aí, isso é só formalidade. Obrigadão por ter ficado. Só pela presença de todos, viu? Até a próxima.